Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, neste momento eu venho trazer mais uma reflexão ao vosso coração. Meus queridos, a nossa reflexão está baseada em que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo, ele disse assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contendas. Meus amados, a contenda é algo que não é de Deus. A contenda não provém de Deus. A contenda não edifica. A contenda não fortalece. A contenda não ajunta. Então, meus amados, por essa razão, a contenda ela não provém de Deus. A contenda provém do inimigo, do nosso adversário. E é por essa razão, meus amados, que o apóstolo Paulo estava dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Por quê? Porque a contenda não provém de Deus. E o apóstolo Paulo, meus amados, vivenciou isso, sofreu por causa disso. E a igreja de Corinto, que é a igreja em qual Paulo está falando acerca disso, era uma igreja problemática. Era uma igreja cheia de problemas, cheia de contenda, cheia de dissensões. E Paulo está instruindo a essa igreja a não se embriagar com a contenda. Porque a contenda, ela não ajunta, ela espalha. A contenda não traz nenhuma edificação, mas traz destruição. A contenda, ela acaba, sabe, com a união. Meus amados, é perigosíssimo quando a contenda se instala em um ambiente, em um lugar. Às vezes, no local de trabalho, quando a contenda se instala, aparecem as brigas, as contendas, aparecem os disse-me-disse, aparecem os grandes problemas. Eu já vi, meus amados irmãos, coisas semelhantes como departamentos acabarem por conta de dissensões, por conta de contendas. Porque quando a contenda chega, se não houver quem corte pela raiz, e ela se instalar, e ela ganhar força, ela destrói. Ela pode destruir um casamento, ela pode destruir uma família, ela pode destruir uma empresa, ela pode acabar, demolir com uma igreja. Sabe por quê, meus amados? Porque a contenda, ela é como se fosse uma doença, é como se fosse um câncer. Ela vai se alastrando, ela vai ganhando força e de repente não tem como você cortar, não tem como você arrancar dali, sem causar danos. É por isso que você vai perceber, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contendas. A contenda, meu querido, é algo que Deus aborrece, abomina, é algo que Deus não aceita, é algo que cria em Deus algo que Deus não aceita de forma alguma. O sábio Salomão, quando ele escreve em Provérbios, ele disse assim: há 6 coisas que Deus aborrece e existe uma que Deus abomina. 6 coisas Deus aborrece e a 7ª Deus abomina. Deus odeia. E o que é que Deus odeia? O que é que Deus abomina? É aquele que semeia contenda entre os irmãos. Amados, quem semeia contenda só tem um pensamento: é de quebrar a união, é de separar os que estão juntos, é de criar brigas entre aqueles que estão em paz. A contenda, se você deixar ela se instalar, meus amados, ela pode fazer um grande estrago. Por isso que o sábio Salomão disse: a contenda, aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus odeia, abomina. É algo abominável diante de Deus. Sabia, meus amados? Se você perceber que tem um contendeiro na igreja que você congrega, no trabalho que você trabalha, na empresa que você é funcionário, se você puder aconselhar ele, aconselhe. Se ele te ouvir, graças a Deus, você ganhou um amigo e uma pessoa para andar nos caminhos retos. Mas, se você perceber que há um contendeiro na igreja que você congrega,
ou na empresa que você trabalha, que você é funcionário, e você chama ele, e você ensiná-lo, dar conselhos, e ele não te ouvir, se afaste. Se afaste, porque tudo que o contendeiro quer é ganhar força. E o contendeiro não ganha força sozinho. Ele ganha força quando ele consegue enganar quando ele consegue colocar uma pessoa no mesmo âmbito da contenda, quando ele consegue ludibriar uma pessoa, quando ele consegue ter um aliado. Aí a contenda vai ganhando proporção. Então, meus amados, se você puder aconselhar e ganhar esta pessoa, ele te ouvir, você ganhou esta pessoa. Tornou, então, ele foi sábio. Era um contendeiro, talvez por não conhecer a realidade das coisas. Mas, se você for aconselhar e ele não te der ouvido, então fuja, saia de perto, se separe dele. Amém? Para que seu ministério, para que a sua vida permaneça bem na presença de Deus. Para que você não tenha problemas com esta pessoa. Então, meus amados, a contenda, ela não é boa. Ela não provém do Senhor, de maneira nenhuma. A maioria das vezes a contenda aparece porque alguém quer ser maior que o outro. Alguém quer aparecer mais do que o outro. Alguém quer ter uma posição mais elevada do que o outro. Não aceita a posição do outro e quer então ultrapassar. Quer entrar aonde não foi convidado. Às vezes, meus amados, o contendeiro, ele não quer outra coisa senão a posição daquele que ele está fazendo com que as pessoas se voltem contra esta pessoa. Então tenha cuidado com a contenda. E a contenda, ela tem causado. Você olha hoje na internet, quando você hoje vai no YouTube e você observa hoje a igreja, você encontra pessoas se degladiando, né? Na internet você poderia usar a internet para quê? Para glorificar a Deus, para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho, para ganhar uma alma para o Senhor, para fazer algo em prol do reino. Mas hoje você vai na internet e você encontra pastores se degladiando, brigando entre si, pessoas se pegando, pessoas demonstrando um ódio para com o outro. E é o que mais a gente tem visto. E quando a contenda se instala, acontece o quê? Acontece que as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que talvez nos admiram, essas pessoas passam a olhar para nós e nos criticar. Então eu quero dizer para você, tenha cuidado com a contenda. Se você olhar para alguém que é contendeiro, para alguém que está nesta prática, e se você perceber que esta pessoa faz isso por prazer, saia de perto dele, antes que seja tarde demais. Amém, meu amado? Você pode sair de perto dele. Você pode se afastar. No trabalho, não tente enfrentar um contendeiro. Não tente enfrentar uma pessoa que gosta de contenda. Não tente cair, não vá cair na armadilha que um contendeiro ele arma contra você. Não, fuja, saia de perto. É melhor calado, que você estará agindo com sabedoria, do que falando multidão de palavras. Então, meus amados, eu quero neste momento que você entenda e que você se sinta alertado. Paulo estava vivenciando isso. Paulo estava entendendo isso, ao ponto de, na carta aos Filipenses, ele vai dizer, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando ele diz isso, ele está dizendo, quando eu trato bem o meu irmão, quando eu reconheço que ele é meu irmão, quando eu reconheço que ele é importante para mim, não haverá contenda, não haverá partidarismo. Glória a Deus para sempre. Então, meus amados, quando há contenda, é porque alguém está desejando uma posição, um cargo que ele quer ocupar, ou que talvez tenha inveja daquele, desejo de estar aonde aquele está. Amém? Então, cuidado com o contendeiro. Não enfrente o contendeiro de maneira nenhuma. Fique calado, saia de perto. Amém? Para não danificar teu ministério,
para não danificar a tua família. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Cuidado, não vos embriagueis com vinho em que há contendas. Amém? Se inscreva nesse canal, compartilhe também os nossos vídeos com os seus amigos, com os seus companheiros e nos ajude a levar a palavra de Deus a mais longe e a alcançar mais vidas pelo poder da palavra de Deus. Paz do Senhor e até a próxima. Tchau!